Oi, tudo bem? Me desculpa a demora. Eu precisei fazer umas coisas que a minha mãe pediu, então acabei atrasando um pouquinho. Mas tudo bem pra você, né? Ok, eu trouxe comigo o meu planner de estudos. Anotei algumas coisas que são muito importantes nele para nos auxiliar nos estudos. Lembrando que é super importante você estudar tudo o que a professora já passou, ok? Certo? Até porque ela vai fazer a prova baseada em muitas coisas que ela disse. Revise as atividades e os textos, enfim, tudo que é importante, porque o que eu trouxe é apenas um resumo, então é bem básico. Trouxe também o meu estojo. Caso precise fazer mais alguma anotação, né? Vou pegar aqui o meu lápis. Certo. Deixa eu abrir aqui o meu planner para ver as anotações, ok? Aqui achei. Sua prova é de história, certo? Sobre a Revolução Industrial. Ok, nossa, fiquei com medo agora de ter feito as anotações do conteúdo errado. Como é isso? Eu estou marcando aqui algumas coisas que são importantes. Nós vamos começar com o que foi a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, mais precisamente na Inglaterra, nos séculos 18 e 19. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Ou seja, até esse exato momento da Revolução Industrial, tudo consistia na manufatura, que é o artesanato, né? Tudo feito à mão. A partir da Revolução Industrial, começou a ter o uso das máquinas, né? A invenção das máquinas, que consequentemente fazia o mesmo trabalho ali de um homem, porém com um tempo muito mais curto e com mais precisão. Sendo assim, você entendeu o que ela foi? O contexto? Ok. A Inglaterra foi a pioneira do desenvolvimento industrial, porque era a nação que mais possuía condições mínimas e necessárias para isso. O ponto de partida da Revolução Industrial foi o desenvolvimento da máquina a vapor, ou seja, esse foi o marco inicial da Revolução. A Revolução resultou em transformações sensíveis no modo de produção das mercadorias e nas relações de trabalho e em forte redução do salário. O que acontece é que foi um grande baque para os trabalhadores. Antes eles trabalhavam
substituindo eles. E as pessoas começaram a ir para as cidades trabalhar nas fábricas e tudo mais. Porém, os patrões acabavam explorando essas pessoas. E mulheres e crianças também trabalhavam nessas fábricas. O salário era 50 vezes menor do que o salário de um homem. Ou seja, os patrões preferiam contratar crianças e mulheres, porque automaticamente o lucro era maior. Lá corria esgoto, sabe? Era cheio de ratos e afins. Então era um local totalmente sujo, tirando o fato de que as pessoas pegavam doenças por conta disso. Outra coisa que acontecia muito nas fábricas eram acidentes. Como era tudo muito novo, as pessoas não tinham o manuseio ainda. Era tudo desprotegido também, as máquinas, então acabavam acontecendo muitos acidentes. As pessoas perdiam as mãos, os dedos e elas precisavam ficar afastadas do serviço, mas elas não ganhavam por isso. Não é como hoje que se você machuca na empresa, todo o tempo que você está afastado você continua ganhando o seu salário. Lá não, só ganhava se trabalhasse. Então, se a pessoa machucasse ali, ela não tinha nenhum apoio financeiro. Os trabalhadores então começaram a perceber que eles estavam sendo explorados, né? Trabalhavam demais, era uma carga horária exorbitante e um salário michuruca. Eles começaram a fazer algumas rebeliões e deram origem a dois movimentos que receberam o nome de ludismo e cartismo. No primeiro movimento, que foi o ludismo, os trabalhadores começaram a invadir as fábricas e quebrar as máquinas, porque segundo eles as máquinas estavam tomando os empregos, o que literalmente estava certo, né? Os homens foram substituídos pelas máquinas, mas o governo reprimiu muito os trabalhadores, então esse movimento foi bem curto. O segundo, que é o cartismo, consistiu basicamente na luta pelos direitos trabalhistas e direitos políticos. E os cartistas tinham como uma de suas principais exigências o sufrágio universal masculino. Exigiam que todos os homens tivessem direito ao voto. Além disso, eles reivindicavam que a classe trabalhadora tivesse representação no parlamento. Certíssimos eles, né? E esses movimentos até que ajudaram eles, porque conseguiram obter algumas melhorias, como por exemplo a redução da jornada de trabalho para 10 horas. Então no final valeu a pena tudo isso. Eles fizeram várias coisas, né? Fizeram greve, invadiram as fábricas, quebraram as máquinas. Então no final as autoridades viram que sem as pessoas eles não eram nada. Bom, agora que você já entendeu um pouco sobre como funcionava as fábricas e afins, nós vamos para as divisões. A primeira revolução industrial representa o início do processo de industrialização limitado à Inglaterra do século XVIII. Ou seja, foi essa substituição da manufatura, que eram os trabalhos feitos à mão, para o uso das máquinas. E esse foi um grande avanço, porque, por exemplo, antes gastavam-se dias para fazer um sapato e não eram todas as pessoas que tinham acesso. Isso só fazia parte para a burguesia. Com a introdução das máquinas, um sapato que gastava dias para ser feito, depois começou a gastar horas, sabe? E automaticamente ele se tornou acesso ao público, não somente a burguesia, que era a classe alta, né, e rica
da sociedade. A segunda revolução industrial iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial e representou um período de grandes inovações tecnológicas. Então aí já começou a ter as inovações no ramo tecnológico, né? Da tecnologia. A terceira revolução industrial teve início na metade do século XX e corresponde ao desenvolvimento não só do setor industrial, mas também do campo científico. Foi na terceira revolução que começaram a ter aí as inovações na questão da ciência. As principais consequências da revolução industrial foram as novas relações de trabalho, né? Porque, como eu disse, foi ali um baque muito grande. Antes era tudo feito à mão e aí passou a ser feito nas máquinas. Então as relações de trabalho mudaram bastante e algumas das consequências foram a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países. A princípio, só a Inglaterra tinha esse movimento da revolução industrial, mas com o passar do tempo, outros países também começaram a se industrializar. A expansão do imperialismo, o êxodo rural e a urbanização. O êxodo rural é a passagem da zona rural para a cidade, ou seja, eram as pessoas que moravam nas fazendas que começaram a ir para a cidade justamente para trabalhar. E isso entra em outra consequência, que é a superlotação das cidades e, consequentemente, muitas zonas de marginalização, favelização e afins, ou seja, as pessoas mais pobres não tinham condições de se manter ali na cidade e daí começaram a se criar muitas favelas e coisas desse tipo. Os avanços nos campos da medicina, do transporte e das telecomunicações, o aumento da capacidade produtiva e do consumo, os impactos ambientais negativos. A gente não pode deixar passar batido que houveram muitos impactos ambientais. Teve ali muito desmatamento para a construção das indústrias, teve ali o descarte de resíduos que fazem mal à natureza. Para finalizar, eu vou dar alguns exemplos das coisas que surgiram de acordo com as fases da Revolução Industrial. Olha, na primeira fase, os avanços tecnológicos mais conhecidos foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina de vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva, aparecimento de indústrias de algodão, ampliação da indústria siderúrgica. Na segunda revolução industrial, destacaram-se a substituição do ferro pelo aço, a construção de ferrovias e navios a vapor, invenção do telefone, televisão e lâmpada incandescente, entre outros. Os principais marcos da terceira revolução industrial foram as inovações nas áreas de robótica, genética, eletrônica, transporte, telecomunicações e infraestrutura, ou seja, a tecnologia já estava mais avançada, então aí começaram a ter aquelas inovações para um lado mais científico, entre outros. E aí, gostou da nossa revisão? Eu fico feliz por isso. Bom, eu separei só alguns pontos importantes, mas lembrando que tá tudo bem resumido. Então você precisa buscar outros meios de estudo, principalmente o seu caderno, né? Que é onde estão os conteúdos que a professora passou, certo? Ok, eu acredito no seu potencial, hein? Tu vai lá e vai arrasar nessa prova, vai tirar um 10 bem grandão.
confia. É isso aí, garoto. Acredito em tu, hein? Depois eu quero saber da nota. Bom, eu preciso ir agora. Deixa eu pegar aqui o meu planner, onde estavam as minhas anotações, né? Vou pegar a minha bolsinha também. Beijo. Se precisar de ajuda com alguma outra prova, é só me mandar mensagem que eu venho, tá bom? Ok, tchau. Arrasa na prova, hein?